um novo tempo, se ouve um novo som de avivamento, arrependimento e salvação. Uma nova história escrita pra nós, tudo se transforma, todo passado fica pra trás. Me traz vida, liberdade, que me chama ao novo tempo, novo som, dissipa as trevas, a luz chegou, pega os olhos, que o futuro já começou. Nasce um novo tempo, se ouve um novo som de avivamento, arrependimento e salvação. Uma nova história escrita pra nós, tudo se transforma, todo passado fica pra trás. Me traz vida, liberdade, que me chama ao novo tempo, novo som, dissipa as trevas, a luz chegou, pega os olhos, que o futuro já começou. O som da minha voz faz destruir as muralhas, o som da minha voz faz as cidades curadas. Deus me deu um novo som que me faz fugir. Ao som da minha voz as potestades se dobram, ao som da minha voz as tempestades se acalmam. Deus me deu um novo som que me faz fugir. O som da minha voz faz destruir as muralhas, o som da minha voz faz as cidades curadas. Deus me deu um novo som que me faz fugir. Me traz vida, liberdade, que me chama ao novo tempo, novo som, dissipa as trevas, a luz chegou, pega os olhos, o futuro já começou, o futuro já começou, o futuro já começou. Queridos, neste final de semana nós estamos enfatizando, mais incisivamente o nosso tema do ano, Águas Profundas, e todas as mensagens passaram por aí, falaram a respeito de como ir até as águas profundas, como isso é importante, como isso é bom. Eu particularmente ontem amei a ministração da Luísa. Foi assim
tão didático, né? Tão gostoso. Me abençoou tanto ouvir a forma com que ela explanou ali. E se você não estava, a minha sugestão é que você procure depois a reflexão dela. Mas algo que me abençoou muito, 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 que o nosso esforço, seja qual for, não é competente para nos levar às águas profundas. Só para você entender, ela nos mostrou, nos ensinou que as partes mais profundas do mar estão a 11.000 metros de profundidade. Se tem conhecimento, a área mais profunda do mar, 11.000 metros de profundidade. Você não consegue nadar até lá. Concorda comigo? Você não consegue chegar a nada até lá. Portanto, não existe esforço seu que seja capaz de te levar a águas profundas. E aí, sabe por que isso é bom? Porque você desiste de tentar. Desiste de achar que você vai conseguir. E aí você chega a uma única conclusão possível. Como se chega às águas profundas? Se rendendo. Dizendo, Deus, eu não consigo. Então me leva. Então me leva. E para mim isso foi tão bom, tão importante. E ao mesmo tempo entender que é nesse lugar onde nós encontramos a plena satisfação. A plena, onde é tudo escuro, onde não adianta querer enxergar nada, não adianta querer ouvir nada, simplesmente você se encontrar em Deus. E Ele é tudo ali. Estar imerso nele. Estar imerso nele. Mas eu não vou ficar tão focado nas águas profundas, porque isso já foi muito bem trabalhado. O tema da minha mensagem, ele vai em uma direção que é uma consequência de estar em águas profundas. O meu título dessa mensagem é: Você existe para ser uma bênção. Você existe para ser uma bênção. E eu quero ler com você um versículo para a gente começar a raciocinar aqui, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. E o texto diz assim: Eu sou a porta. Quem está dizendo? Jesus. Jesus está dizendo, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Uau! Eu não sei se você percebeu, mas esse texto é muito doido. É muito maluco. Por quê? Jesus, num primeiro momento, está dizendo, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. O que é ir às águas profundas? É nos encontrar em Jesus. É passar por essa porta. É mergulhar nele. É entrar nele. É ser escondido nele. Ser encontrado nele. Até aí, tudo bem. Mas aí ele diz, aquele que entrar por mim, entrará e sairá. E encontrará pastagens. E aí começou a vir alguns pensamentos meio... Deus pensa de um jeito diferente. Pense comigo. Aonde está a nossa satisfação? Não é nele? Jesus não disse a minha comida, a minha nutrição, aquilo que me dá força é fazer a vontade do Pai? A nossa satisfação, nós nos encontramos, nós somos plenamente satisfeitos. Não é nele? Não podemos então, usando nosso tema, entender que a nossa satisfação plena, nós nos encontramos plenamente satisfeitos, nutridos, quando nós estamos em águas profundas? Quando nós estamos imersos nele, aí não existe falta de nada, estamos plenamente supridos. Aí Jesus diz, vocês entrarão e sairão, e encontrarão pastagens. E aí para mim, vem o meu raciocínio. Por que ir às águas profundas? Primeiramente, porque aí a nossa vida faz sentido. Mas,
nós, quando entramos em águas profundas, nós somos nutridos. Só que nós entramos e nós saímos. Jesus diz, entrará e sairá. E por que sairá? Porque existem outras pessoas que precisam ser alcançadas, precisam ser nutridas. E o texto diz, e Jesus disse, e vocês encontrarão pastagens. Quando? Quando saírem. Mas nós não somos nutridos, nós não somos supridos quando estamos nele? Então para quem são essas pastagens? São para nós? Não tinha pensado nisso, né? Entraremos e sairemos e encontraremos pastagens para abençoar os outros. Você existe para ser uma bênção. Você existe para ser uma bênção. Você existe para ser uma bênção. Quem veio receber uma bênção aqui hoje? Não levante a mão. Você já é abençoado? Não é uma das coisas que nós mais insistimos aqui? A gente aprendeu com o Rômulo e a gente continua repetindo, inclusive, né? Muitas vezes nós encerramos uma mensagem dizendo, continuem abençoados. Antes a gente dizia, Deus te abençoe. Mas a gente, peraí, mas se eu estou dizendo Deus te abençoe, eu estou achando que a pessoa não é abençoada. Não, você já é abençoado. Então é o seguinte, continue abençoado. Agora, seja uma bênção. Porque você já é abençoado. Querido, que curiosa a proposta divina, entrar e sair. Logicamente, queridos, lógico, quando Jesus está dizendo entrar e sair, Jesus não está dizendo afastem-se de mim. Jesus nem está dizendo saiam das águas profundas. Mas Jesus está nos mostrando, ei, o objetivo ou a vida, ela não é simplesmente você imergir em Cristo e simplesmente sumir do mundo. Permaneça em Cristo, permaneça em águas profundas, mas saiba que desta posição, nutrido, satisfeito, alimentado, suprido, nessa posição você olha para fora e você encontra pastagens para servir as pessoas. Agora, com base nisso, eu queria ler um texto com vocês, ou melhor, eu queria compartilhar com vocês um raciocínio. Se essas passagens não são para nós, pois nós já somos nutridos neles, então nós encontramos, nós produzimos, nós somos instrumentos de Deus para servir pastagens às pessoas. E aí eu queria ver com você, refletir com você a respeito de algumas imagens que a gente vai projetar aqui e vamos analisar um pouquinho. Tem como colocar ali no telão? Olha ali, nós temos 4 imagens. 4 imagens no telão. Nós temos ali um grão de milho, nós temos uma espiga de milho, nós temos um pé de milho, não é assim que chama, mas acho que é, e nós temos um milharal. E uma pergunta, qual é a diferença entre estas imagens? Qual é a diferença que nós podemos perceber nestas imagens? Para isso vamos analisar um pouquinho, vamos ter algumas informações, um pouquinho sobre cada uma dessas imagens. Primeira, sobre o grão de milho. Um grão de milho, umas curiosidades para você. Sabe quanto pesa um grão de milho? Obviamente aqui uma média, né? Mas um grão de milho pesa aproximadamente 0,25 grama. Levinho, né? 0,25 grama. E ele contém aproximadamente 0,16 caloria. Ou seja, não alimenta ninguém. Quantos sobrevivem com 1 grão de milho? 0 pessoas. Não mata a fome e não sacia ninguém. 1 grão de milho. Mas se a gente já observa uma espiga ela tem em média aproximadamente 800 grãos de milho.
Dia de curiosidade. 800 grãos de milho. Portanto, ela tem de grãos aproximadamente 200 gramas. E ela agora, uma espiga de milho, ela já tem aproximadamente 128 calorias, que é o suficiente para nutrir uma pessoa, dar uma sensação de saciedade, nutrir uma pessoa por algum tempo. Aqueles que comem bem pouquinho, de repente, essa saciedade dura mais tempo. Aqueles que comem bem, talvez 1 hora ou a menos, já precisa de mais uma espiga. Mas com uma espiga, uma pessoa já consegue ali ter uma nutrição. Quando nós vamos para o pé de milho, aí nós já podemos imaginar que o pé de milho nos dá, pode produzir algumas espigas. E como consequência, já pode alimentar, já pode nutrir algumas pessoas a mais. Mas quando nós somamos vários pés de milho, nós passamos agora a ter um milharal. E um milharal, ele já nutre multidões. Ele já pode saciar muitas pessoas. Você sabia que anualmente são produzidas aproximadamente 1,06 bilhão de toneladas de milho no mundo? A gente começou com grão, né? Agora já estamos pensando na produção mundial de milho, 1,06 bilhão de grãos de milho produzidos no mundo. E isso alimenta muita gente, muitas pessoas, milhões de pessoas, com uma diversidade de receitas muito grande. Quem já comeu milho esse ano? Como que você já comeu milho esse ano? Um bolinho de milho, Saiu do forno, passou a manteiguinha, Ou só quem gosta do milho verde mesmo, manteiguinha, um salzinho, Depois tem que palitar os dentes, mas vale a pena, Você sabia que o milho, com a quantidade produzida, ele tem a capacidade de, inclusive, ser a base alimentar de nações inteiras? Sabia que o México, a base alimentar da comida do México é milho? Tortilha, taco, e tantas receitas que, por exemplo, se consomem no México. O milho é a base alimentar de um país, e não só o México, é só um exemplo. Mas, então, qual é a grande diferença entre estas imagens? Coloca as 4 de novo ali, por gentileza. Todas elas não são milho? O grão é milho, a espiga é espiga de milho, o pé é um pé de milho, o milharal é um monte de grão de milho. Qual que é a grande diferença? Não é o tempo. A grande diferença entre essas imagens é um tempo. Veja, por exemplo, volta a imagem do milharal. Esse milharal, só o milharal ali. Esse milharal, um dia foi um grão. Um dia foi um grão. E esse grão, então, ele foi semeado e se tornou um pé de milho. E com as espigas que esse pé de milho tinha, que também foram debulhadas e foram semeadas, elas se tornaram agora um pequeno milharal, e que foram semeadas novamente, se tornaram em um grande milharal. Mas foi questão de tempo. Um dia foi um grão. Esse milharal um dia foi um grão. Queridos, nós estamos comemorando 29 anos da comunhão cristã ABA. Essa história, na verdade, começou há 2000 anos atrás, quando Jesus se fez um grão e ele se deixou semear. E esse grão, ele se multiplicou, e ele se multiplicou, e ele se multiplicou, até que 29 anos atrás, 2 grãos, Pastor Pio e Pastora Rose, decidiram se entregar, decidiram ser semeados. Quer ver como funciona? Deixa eu pedir algo aqui. Quem está na Comunhão Cristã ABA há 29 anos, por gentileza, fique em pé. O que nós estamos vendo aqui? Olha o que nós estamos vendo. Um grão, Pastor Pio, que veio voluntariamente. Temos 2 grãos que não vieram voluntariamente, mas permanecem voluntariamente, isso é importante.
3 grãos. Fiquem em pé, por gentileza. Quem está na Comunhão Cristã Aba há mais de 25 anos, por gentileza, fique em pé. Olha lá. Mais uns pezinhos começam a surgir. Quem está na comunhão... Fique em pé, por gentileza, permaneça em pé. Vocês que levantaram, por favor, permaneçam em pé. Quem está na Comunhão Cristã Aba há mais de 20 anos? Por favor, fique em pé. Os pés de milho estão surgindo. Quem está na Aba há mais de 15 anos? Fique em pé, por gentileza. Quem está na Comunhão Cristã Aba há mais de 10 anos? Milharal já começou a surgir. Quem está há mais de 5 anos? Quem está há menos de 1 ano? Ó o milharal. Percebe o efeito e a transformação que alguns grãos há 29 anos semeados produziram e a diferença que isso faz na vida de cada um de nós? Essa igreja, ela foi gerada por Deus para ser uma bênção. Isso é ser bênção. Você existe para ser uma bênção. Você pode se sentar, por gentileza? Deixa eu enfatizar algo aqui, queridos. O que é decidir ser semeado? Isso é muito importante. Vamos ler um versículo aqui, encontra-se em João 12, 24. Jesus está dizendo aqui, João 12, 24. Digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Queridos, o que é morrer? O texto está dizendo que se o grão não morrer, não dará fruto. Não basta ser um grão. Deve-se morrer. Mas o que significa morrer? Morrer é decidir se transformar numa semente, é entregar a sua vida. Jesus decidiu morrer para produzir vida em nós. Nossos pastores decidiram entregar as suas vidas para que a igreja pudesse alimentar multidões. Por isso que quando nós fazemos, temos alguns momentos de expressar gratidão, queridos, nunca é demais. Porque alguém decidiu se entregar, dar a sua vida por esse projeto, para que multidões fossem alimentadas, multidões fossem abençoadas, multidões fossem nutridas. É por essa razão que temos tanta gratidão a Jesus em primeiro lugar, pois somos frutos da sua entrega na nossa vida. Mas também nós somos gratos aos nossos pastores, pois se vivemos uma história relevante, numa igreja relevante, com uma palavra, um alimento relevante, é também por causa da entrega deles. Creio que podemos com gratidão reconhecer que a aba já não é mais apenas um grão, uma semente. Ela nem é apenas uma espiga, ou sequer um pé de milho. Mas temos nos transformado num milharal, que tem nutrido muitas pessoas para a honra e glória de Deus. Mas tantas histórias sendo transformadas, tantas famílias sendo abençoadas. Graças a Deus por isso. E aqui nós já podemos avançar para uma outra parte da nossa reflexão, e agora do ponto de vista pessoal. Como igreja estamos avançando, estamos vivendo, estamos podendo perceber esse tempo sendo cumprido nas nossas vidas e, de fato, aqui vivemos num lugar onde não apenas as pessoas de Curitiba têm sido abençoadas, recebemos testemunhos, estávamos conversando agora há pouco, pessoas de longe, de outros estados, de outros países, que fazem parte da Comunhão Cristã Aba. Fazem parte da igreja aqui, têm sido abençoadas, têm sido curadas, têm sido nutridas, têm sido, enfim, suas vidas têm sido transformadas. Graças a Deus por isso. Mas agora do ponto de vista pessoal, a pergunta é, em que tempo eu estou?
Se a grande diferença dessas imagens é uma questão de tempo, em que tempo eu estou? Qual é a influência que a minha vida propõe, a minha vida gera? A sua vida já impacta? Ela já produz mudança? Ela já abençoa uma outra vida? Lembra da espiga? A espiga, ela já abençoa alguém. Ela já nutre alguém. Ela já faz diferença para alguém. A minha vida hoje, ela já abençoa, ela já nutre, ela já impacta, ela já faz diferença para uma outra pessoa. Este é o tempo que eu estou vivendo, onde eu já posso ser um instrumento de Deus para abençoar uma outra pessoa. Alimentar, nutrir, dar esperança, dar alegria, dar um abraço, dar um sorriso, declarar uma palavra de vida, fazer diferença na vida de uma outra pessoa. Eu já vivo esse tempo. Já estou neste momento da minha vivência com Deus. Assim como uma espiga, se alguém se aproxima de mim, esse encontro já vai produzir nutrição, já vai nutrir esta outra pessoa. Ou quem sabe eu já esteja gerando uma transformação na vida de mais de uma pessoa. Talvez o meu impacto, a minha influência, ela já gera transformação, inspiração na vida de algumas pessoas. Quando você compartilha do seu relacionamento com Deus, no seu grupo familiar, por exemplo, isso já edifica mais pessoas, isso já as inspira, isso já faz com que elas queiram ter um relacionamento com Deus, isso já leva elas a perceberem que existe uma outra vida a ser vivida, e a sua vivência, a sua presença, Deus fluindo na sua vida, já gera transformação, inspiração, nutrição na vida de mais pessoas. De repente você já é como um pé de milho, já está vivendo esse tempo. Assim como o pé de milho, você pode ser usado por Deus para abençoar não apenas uma pessoa, mas sim algumas. Algumas pessoas já têm sido alimentadas por causa do seu relacionamento com Deus, por causa de Deus na sua vida. Ou de repente você já está num tempo e vivendo como um milharal. E Deus já tem te usado para abençoar multidões, muitas pessoas. Lembre-se, queridos, o tema dessa mensagem é: você existe para ser uma bênção. Seu relacionamento e a sua entrega ao reino tem te permitido que Ele te use para impactar a sociedade? Perceba, nós temos a Nine, vai começar essa semana. Uma inspiração de Deus no coração do Rômulo, com o objetivo de fazer com que pessoas sejam treinadas para impactar a sociedade, com o reino, fazer diferença. Como embaixador do reino, você tem levado a presença do rei aonde você vai, naquilo que você faz e fala. Deus te criou para ser um grande milharal. Deus te criou para você ser uma bênção. Queridos, eu quero caminhar para o encerramento aqui do meu pensamento, e para isso eu quero fazer uma última reflexão. Como uma simples semente, um simples grão, pode se transformar em um grande milharal? Como que isso acontece? E aí o meu terceiro ponto e último é: a semente deve ser semeada. O grão deve ser semeado. Talvez, eu não conheço todas as pessoas que estão aqui, talvez tenha algumas pessoas nos visitando, enfim, talvez você se sinta como um grão. O Tom lá no começo falou que o grão tem 0,25 grama, que o grão tem 0,16 caloria, que praticamente não faz diferença nenhuma, para ninguém. E é assim que eu me sinto. Eu sinto que eu não posso nada, eu sinto que eu não sei nada, eu sinto que eu não sirvo para nada. Eu, na verdade, pergunto: por que eu existo? Por que eu estou aqui? Qual o sentido da minha vida? Eu sinto um vazio, eu sinto uma falta de objetivo, uma falta de propósito. Eu me sinto um grão. Eu me sinto exatamente assim. Querido, o que é necessário para que uma semente possa se tornar em um milharal? Uma resposta: ela precisa ser semeada. Ela precisa ser semeada.
O que é semear, pastor? O que é, então, se eu sou um grão e eu preciso ser semeado? O que significa isso? Semear é entregar a sua vida. Não foi esse exemplo que nós demos? Pastor Pio, pastora Rose, o que eles fizeram há 29 anos atrás? Eles entregaram a sua vida para um ministério, para um propósito. Semear, ser semeado, se deixar semear é entregar a sua vida. E nesse primeiro momento, a primeira entrega que nós fazemos é entregar a minha vida para Jesus. Entregar a minha vida para Jesus. A semente lançada em terra, ela precisa morrer para poder surgir uma nova vida. Não foi isso que nós lemos ali no texto? Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará só. Se você não se entregar, se você não deixar essa vida passada para trás, não deixar essa vida passada morrer, você continuará só. Continuará sendo um grão. Mas se você permitir isso ficar para trás, se você se entregar a Jesus, se você deixar a sua velha vida morrer, surgirá uma nova vida. E essa nova vida, ela passa por uma espiga, ela passa por um pé, e ela se transforma em uma grande bênção. Mesmo que hoje você se sinta um nada, um zero à esquerda, querido, se você se entregar, se você se deixar ser semeado, se você receber a Jesus na sua vida, você vai fazer tanta diferença. Você vai transformar tantas pessoas. Você será usado por Deus para impactar a sociedade. Você será usado por Deus para trazer cura, para trazer nutrição, para trazer inspiração, para trazer alegria, para trazer saúde. Você existe para ser uma bênção. E tudo começa com uma semeadura. Tudo começa com uma entrega. Talvez venha na sua cabeça, mas pastor, eu não quero morrer. Morrer significa não viver mais baseado na sua capacidade. Lembra que eu comentei que nós aprendemos com a Luísa? A minha capacidade não vai me levar onde eu preciso chegar. Não consigo. Mas sim confiar na capacidade de Jesus. Veja os nossos pastores. Fizeram uma entrega há 29 anos atrás. Decidiram dedicar a sua vida para isso. Pergunte para eles se valeu a pena. Valeu a pena, Pio? Valeu a pena, Pio? 29 anos atrás se entregar? Pergunte para aqueles que estão há 25 anos. Valeu a pena? Os 20 anos, valeu a pena? Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Vale a pena viver para Jesus? Vale a pena, querido. Vale a pena. É a vida que faz sentido ser vivida. Talvez você ainda pense, mas vai precisar muito tempo. Eu sou só um grão. Quanto tempo vai levar para que Deus possa me usar para abençoar as pessoas? Isso vai levar muito tempo ainda. Deixa eu encerrar com um texto aqui, dizendo para você o seguinte: quem define o tempo da sua vida é Deus. Olha o que Jesus disse lá em João 4,35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Não vai levar muito tempo? Você acha que vai levar muito tempo? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. De repente você tem receio, puxa, mas eu vou começar uma jornada, será que isso não vai demorar demais? Eu quero dizer para você que quem define o tempo da sua vida é Deus. E hoje é o dia de você estabelecer um divisor de águas na sua vida, na sua história. Isso começa com uma decisão. Qual decisão? Eu me entrego. Eu me entrego. Eu me rendo. Eu recebo. Eu decido ser uma semente porque eu entendi que Deus me fez para ser uma bênção. Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé. Em seu caminhar, cada passo